Boa tarde, pessoal. Feliz 2019. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais essa live, nessa primeira live do ano, a primeira live de 2019. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Ju, tudo bem? Nossa, eu vou te mandar. Tava pensando em você agora há pouco, vou te mandar uma mensagem mais tarde, viu? Olá, Vânia, Rodrigo, sejam muito bem-vindos nessa primeira live do ano, primeira live de 2019. E nessa primeira live nós vamos falar sobre os dois objetivos financeiros que toda mulher possui e ainda não sabe. Muitas ainda não sabem. Então, gente, sejam muito bem-vindos a essa primeira live. O pessoal está aqui chegando na live. E hoje a gente vai falar sobre os dois objetivos financeiros que toda mulher possui e ainda não sabe. Olá, Janinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, gente. É um grande prazer estar aqui com vocês, trazendo mais esse conteúdo, mais essa live aqui, mais informações para vocês. Sejam muito bem-vindas. Gente, hoje o que aconteceu? Agora em dezembro, no meio de dezembro mais ou menos, eu recebi um convite da corretora Isinvest para participar de uma live. Eles têm feito lives, fizeram durante 3 meses lives com várias mulheres e me convidaram para a primeira live, que foi em outubro, e para a última live, que foi em dezembro. E a última live deles foi muito interessante, foi muito legal, porque a gente teve também, além de ser a live, né, no canal do YouTube da Isinvest, nós tivemos também um público presencial, né? A gente teve atividades presenciais, depois a live, e depois mais algumas atividades presenciais, e a gente respondeu muitas dúvidas das mulheres que estavam lá, né? Eles têm um programa chamado Nós Mulheres Investidoras, então foram lives voltadas para mulheres. Estava comigo a Fabiana Scaranzi, que coordenou a live, e a Carol também. E a Vitória, do programa que chama para Invista como uma Garota. É bem legal o Instagram delas. E então nessa live, na hora que a gente abriu para as dúvidas das mulheres, o que aconteceu? A gente teve uma dúvida muito interessante que me chamou a atenção. E a dúvida da pessoa era o seguinte: ela perguntou o seguinte, falou: olha, todo mundo fala que a gente, para fazer um investimento, a gente precisa antes saber de qual é o objetivo, para que eu vou precisar do dinheiro, qual é o prazo que eu vou usar o dinheiro, esse tipo de coisa. E ela falou o seguinte: só que eu não sei os meus objetivos ainda. Não sei, não tem objetivo claro para mim. Não tem nenhum objetivo muito claro. Então, como que eu posso, onde que eu devo investir sem ter objetivos claros? E aí, até uma das pessoas respondeu falando: não, mas você tem que ter um objetivo claro, né? Você tem que ter clareza dos seus objetivos. Só que eu sei que às vezes a gente realmente não tem, às vezes a gente está em um momento de vida, no caso essa moça ela era bem jovem, tem 20 e poucos anos, acabou de formar, enfim. E às vezes também a gente passa outras coisas na vida, vou comentar um pouquinho. Eu passei por períodos em que eu acabei perdendo um pouco da clareza, né? Eu já tive muita clareza dos meus objetivos e tudo, mas teve uma época que eu fiquei um pouco também meio perdida com esses objetivos. Mas aí o que acontece? Acontece que a minha resposta foi justamente essa: olha, existem dois objetivos que toda mulher sabe, toda mulher tem, mas ainda não sabe que tem. Essa que é a verdade. Então é sobre isso essa live. É falar sobre esses dois objetivos que toda mulher tem e ainda não sabe que tem. Ou não se deu conta, né, que tem esse objetivo sim na vida. Então, tendo essa clareza de no mínimo esses dois objetivos, vai ficar mais fácil para você. E é por isso que eu quero te ajudar com isso hoje, tá?
Primeiro, gente, a gente precisa entender de onde que vem essa clareza dos objetivos. Como que eu faço para ter clareza dos objetivos? Ou de onde vêm os meus objetivos, as minhas metas financeiras, os meus objetivos financeiros, né? De onde vêm esses objetivos? Cada objetivo que a gente tem, o objetivo ele tem uma motivação, ele tem um motivo de existir na nossa vida e esse é o ponto mais importante de qualquer meta, de qualquer objetivo, é qual que é a motivação, o que te motiva para aquele objetivo. Porque quando você tem uma motivação, é essa motivação que te faz mover, que te faz ir atrás desses objetivos, que te faz realmente fazer esses objetivos acontecer de verdade. Então, essa motivação, gente, para mim é o ponto mais importante e eu entendo que quando a gente tem uma motivação, quando a gente tem um porquê das coisas acontecerem ou das coisas que a gente quer realizar, a gente encontra o como. É mais fácil achar o como, é mais fácil achar o caminho. Parece até que quando a gente tem essa motivação, os caminhos vão se abrindo, né, na nossa frente, mesmo que a gente não tenha tanta clareza. Desculpem, mesmo que a gente não tenha tanta clareza de quais caminhos que a gente deve seguir. Então, essa motivação, para mim, é tudo. Agora, de onde vem essa motivação, né? Quais são os motivos que te levam a querer determinado objetivo, a querer determinada coisa na sua vida? Querer realizar determinadas coisas na sua vida. De onde vem essa motivação? Bom, eu listei aqui algumas origens da motivação. E a motivação, ela pode vir, primeiro, do ego. Simplesmente do ego. Eu quero realizar e pronto. Eu quero porque eu quero e porque eu quero e pronto. Então, esse é um local de origem da motivação. Pode ser do ego. A segunda origem da motivação pode ser um movimento que está acontecendo por aí. Por exemplo, já que todo mundo anda de Uber, então eu também vou andar de Uber. Pronto. Por quê? Porque todo mundo está andando. E pronto. Aí isso é até um fenômeno muito forte de comportamento que a gente tem. É um fenômeno de comportamento em termos de psicologia econômica, em termos de gatilhos mentais. E esse fenômeno de comportamento se chama efeito manada. Então, às vezes as pessoas fazem e elas querem determinadas coisas só para seguir o efeito manada, gente. E tem, inclusive, algumas... Exatamente, Paty, é isso aí, você acertou, é o efeito manada. Você já conhece bem sobre isso, né? E tem até algumas marcas que usam o efeito manada como uma estratégia de marketing, uma estratégia de vendas. Tem uma marca que diz assim, todo mundo tem, todo mundo usa, né? Todo mundo usa, você não vai usar, né? Só faltou esse pedaço da frase, mas todo mundo usa. Qual marca que é que usa esse slogan? Qual marca que é, gente? Alguém aí sabe? A marca que usa esse slogan é Havaianas, todo mundo usa, você não vai usar? E tem uma outra marca também que diz assim, é lugar de gente feliz. Então, se você é feliz, você tem que ir lá, né? É mais ou menos isso. Que é, quem que usa esse slogan é lugar de gente feliz? O Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem esse slogan, que é lugar de gente feliz. O outro gatilho, né? O outro motivo, a outra origem da motivação para você realizar as coisas que você deseja, para você definir objetivos e metas, é qual? É a ambição, é a vontade de querer algo mais, talvez esse seja um combustível emocional muito grande, gente. É um combustível emocional muito grande, que é por causa da ambição que a gente se força a algumas situações na nossa vida. Então, a ambição, ela é muito importante também, né? Ela que às vezes nos motiva a uma posição melhor no trabalho, a ser gerente, a ser coordenador, a ser chefe, né, de algum departamento. Muitas pessoas
muitas pessoas às vezes escutam, né, esse termo, né, da ambição como um certo, que elas acham, olham por um lado negativo, mas a ambição tem um lado positivo também, né? Então, ambição é diferente de ganância. Tem gente que olha a ganância, né, o ter por ter, só por ter mais, né, como uma coisa negativa, né? Então, isso sim pode ser uma ganância exagerada, né? Isso sim pode ser levar a comportamentos nocivos, a comportamentos prejudiciais, a comportamentos, né, desagradáveis. Mas a ambição, ela pode sim ser uma motivação para os objetivos que a gente traça, ela pode ser uma motivação positiva para os seus objetivos, né? De você querer realizar coisas positivas na sua vida. É importante ter um pouco, é importante ter essa motivação para realizar coisas na sua vida. Vocês acham que isso faz sentido para vocês? Exatamente, Regina. É isso mesmo. Tudo depende como a Regina está comentando aqui, que tudo depende do ponto de vista e que ela sempre olha, sempre busca olhar pelo lado positivo. Exatamente. Então tudo tem um lado positivo e a gente pode olhar o lado positivo. Gente, sejam muito bem-vindas. Olha quantas pessoas entrando aqui, que legal. E o quarto ponto, né, a quarta origem da nossa motivação é que a motivação ela pode vir de dentro, vir do seu coração. Sandra está transmitindo pelo YouTube também, sim, tá? Tá sim, no YouTube e no Facebook, tá? E se por algum motivo você não estiver vendo aí no YouTube, ele vai depois ficar gravado lá no YouTube, tá? Você pode assistir depois lá pelo YouTube, sim, tá? Obrigada. E então, a quarta origem da motivação que eu estava falando é aquela origem que, sabe, quando vem realmente um desejo de dentro do seu coração, da sua essência, de algo que realmente faz sentido para você, que é algo o que realmente importa para você, né? O que realmente é importante para você na sua vida. Que às vezes, né, às vezes a gente vê aqueles textos que dizem, tá, no momento uma pessoa tá lá no leito de morte, ela vai lembrar dos carros que ela comprou, né, das motos que teve, enfim, dos bens que ela teve. Não, ela lembra, é, ela pensa nas pessoas, nos momentos de alegria que ela viveu com as pessoas que ela ama. Então, essas são as coisas que realmente importam, né? São os momentos. E até uma vez eu li um livro que tinha exatamente esse título, que chamava O que Realmente Importa. E esse livro me marcou bastante. E eu demorei até para entender na minha vida o que realmente importa. E fez muito sentido para mim, né? Vocês acham que faz sentido para vocês? Deixa eu só responder aqui. A Sandra comentou sobre o YouTube. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada lá, tá? O pessoal que trabalha aqui comigo vai dar uma olhada lá para ver o que está acontecendo, mas vai ficar lá no YouTube também. Comigo pelo menos, né? O que aconteceu comigo? Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a minha carreira, trabalhei 10 anos na área de meio ambiente, em consultoria de meio ambiente e segurança do trabalho. E ao longo desse tempo, eu fui funcionária de uma empresa de consultoria ambiental, uma multinacional. E lá no começo, né, quando eu comecei a traçar meus objetivos, quando eu comecei a aprender a traçar esses objetivos, eu tive clareza e talvez era um pouco pelo ego, um pouco pelo efeito manada, ou por motivos, assim, de outra realidade, assim, de coisas que faziam parte de outra realidade da minha vida, do que eu vivi lá no passado.
E então eu tinha uma renda, né? Eu tinha um bônus, e eu me organizava com essa renda. No começo também a vida era bem simples. Logo que eu vim para São Paulo, eu sou de Campinas, né? E morei aqui em São Paulo em um apartamento, dividindo o apartamento com amigas, para a gente diminuir o custo, né? Então a gente tinha uma vida, né? Era tudo, as contas eram mais simples. Então tinha o apartamento onde eu morava, a gente dividia as contas, enfim, tinham poucas despesas e era bem simples organizar minha vida financeira e eu sempre investia, dinheiro sempre investia. Depois eu casei, tive minha filha e eu tive planos, né? E eu sempre acreditei muito que eu podia realizar esses planos, essas metas, esses objetivos. Teve também uma época, a onda daquele filme O Segredo, né? Que a gente fala muito sobre o poder do pensamento, e eu realmente acreditava em realizar os objetivos. Só que de repente, gente, de repente tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. A minha mãe ficou doente. Eu tive o diagnóstico do câncer de mama. E todos aqueles sonhos, aquelas metas que eu tinha deixaram de ser importantes na minha vida. Tudo mudou mesmo. E o pior é que ainda foi durante o tratamento que eu percebi que o meu casamento não estava feliz, não era saudável para mim e que eu me mantinha nele até muito pelos objetivos que eu estava construindo, das coisas que eu estava construindo para ter, né? E de repente eu percebi que ter não era o mais importante para mim, e que ser era o que realmente importava. Então, assim que eu terminei o tratamento, eu ainda estava careca quando eu pedi o divórcio. E eu fiz muitas mudanças na minha vida. E eu passei alguns anos, gente. Olha, eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. Eu passei alguns anos na minha vida sem conseguir definir metas, sem conseguir traçar novas metas, sem conseguir ter sonhos de longo prazo, sem conseguir colocar esses sonhos no papel. A minha renda também era diferente, né? Era diferente e os recursos que eu tinha eram para me manter e garantir a minha segurança. E aí também logo eu comecei a namorar, conheci meu marido, né? Que hoje é meu marido. E eu queria curtir a vida, eu queria curtir o agora, eu queria curtir aquele momento, eu não queria mais ficar protelando coisas, né? Eu tinha passado muito tempo na minha vida deixando de fazer algumas coisas para planejar no longo prazo e tudo, e de repente, né, tudo acabou, tudo mudou de sentido na minha vida. Então, eu queria curtir aqueles momentos, eu queria fazer viagens e por vários anos, então eu não consegui mais definir metas na minha vida, eu não consegui mais traçar essas metas. Aí depois a gente continuou namorando, me casei de novo e depois de alguns anos eu tive o segundo câncer de mama, que foi o que me trouxe para esse caminho de compartilhar com vocês os meus conhecimentos e de ajudar as pessoas compartilhando tudo isso. Mas hoje, né, então hoje eu posso dizer que hoje, 10 anos depois do primeiro câncer, 5 anos depois do segundo, então hoje eu posso dizer para vocês que eu realmente voltei a sonhar, olhar para o longo prazo, eu voltei, né, a construir, agora eu estou construindo a minha empresa e estou retomando as minhas metas, estou traçando metas, mas dessa vez com mais equilíbrio. E agora, gente, o que eu vejo, assim, eu comecei a perceber, né, com todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo com vocês, o quanto que foi importante, mesmo sem perceber, que eu sempre tive 2 objetivos, 2 metas, mesmo sem colocá-las assim claramente no papel, mas eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. E eu vejo que essas são as 2 metas, os 2 objetivos que toda mulher precisa ter. Toda mulher precisa ter. E é sobre essas 2 metas, esses 2 objetivos que eu quero falar hoje para vocês. E as 2 metas
toda mulher precisa ter e talvez ainda não sabe são: primeiro, a reserva de sossego. O que é a reserva de sossego, gente? Por que eu uso esse termo, sossego? Essa reserva de sossego é uma reserva de dinheiro que você tem, que vai te dar tranquilidade, que você vai poder usar se você tiver algum imprevisto, algum imponderável na sua vida, como eu tive vários. E com certeza você também já teve alguns. Então, essa reserva de sossego é que vai te possibilitar isso. E por que eu uso esse nome? Muita gente usa reserva de emergência, reserva de segurança. Para mim, o nome é muito importante, porque eu acredito o poder das palavras, né? Eu acredito quanto que os termos que a gente usa são importantes e atraem várias coisas na nossa vida. Então, qual que é a minha visão? O que eu quero para a minha vida? Eu quero tranquilidade, eu quero sossego. Então, o nome da reserva que me dá isso é a reserva de sossego. E a reserva de sossego eu sempre tive. Foi essa reserva de sossego que me ajudou a trazer tranquilidade em momentos difíceis, nos imprevistos, nos imponderáveis. E também foi fundamental quando eu tive o diagnóstico do câncer na primeira vez. E assim que terminou o tratamento, eu pedi o divórcio ainda careca, o que me deu segurança, o que me deu tranquilidade, assim, que também me ajudou a impulsionar, me trazer essa força para eu pedir o divórcio naquele momento, foi o fato de eu ter reserva financeira, de eu saber cuidar do meu dinheiro. Então isso foi fundamental naquele momento, né, de tomar uma decisão tão importante num momento tão delicado da minha vida. Então, isso daí foi, assim, fundamental. Ter a reserva de sossego foi fundamental. E essa reserva de sossego também foi importante, e ela é importante para você aproveitar as oportunidades na sua vida. Então, eu tive algumas oportunidades que eu pude aproveitar na minha vida por conta dessa reserva de sossego. E quando eu tive o câncer a segunda vez, e durante o tratamento eu comecei a escrever e foi aí que nasceu o livro Vivificar, que está aqui atrás, ó. E o que, assim, possibilitou, quando eu comecei a escrever durante a quimioterapia, eu perdi o sono de madrugada com vontade de escrever e colocar no papel tudo, todos os meus sentimentos, né? Colocar para fora todos os sentimentos que eu tinha ali, tirar de dentro de mim, colocar no papel. Então, e aí eu comecei a ajudar pessoas que também tinham diagnóstico, aí eu percebi que o que eu tinha escrito poderia ajudá-las, e aí veio a ideia de trazer tudo que eu tinha escrito para o livro, e aí eu falei, tá, né, sou engenheira, eu já tinha feito alguns rascunhos de livros sobre finanças, mas não um livro como esse, e aí eu tinha visto já alguns livros nesse tipo de livro que eu gostava muito, admirava. E aí eu descobri que lá nos Estados Unidos, na editora Hay House, que é uma editora fundada pela Louise Hay, não sei para quem conhece, vocês conhecem a Louise Hay? A Louise Hay, ela escreveu aquele livro Você Pode Curar Sua Vida. A primeira edição do livro foi em 1970, né? Mas até hoje tem edições do livro e ela criou uma editora. Esse livro já vendeu milhões de cópias no mundo inteiro e a editora publica muitos livros, então, de autores, né, como ela. E aí eu descobri que lá, né, eu adoro os livros dessa editora, e eu descobri que a Hay House tinha um curso que se chama Escrevendo a Partir da Alma. E aí foi essa reserva de sossego que me possibilitou ter a escolha de ir lá para os Estados Unidos fazer o curso com a Hay House, Escrevendo a Partir da Alma, para eu poder realmente concluir, né, melhorar a escrita do livro para poder realmente trazer um material de qualidade para as pessoas. Então, essa reserva de sossego, gente, ela é fundamental para a sua vida. Então, se ainda não tem, você precisa começar a construir a sua reserva de sossego.
Vou falar um pouquinho mais sobre a sua reserva de sossego mais para frente, mas antes eu vou falar sobre o segundo objetivo, a segunda meta que toda mulher tem e ainda não sabe, que é a independência financeira. O que é a independência financeira? A independência financeira, gente, é você ter uma reserva, um investimento, um dinheiro guardado, um patrimônio investido que vai gerar de renda o que você precisa para viver por mês. Então, é você construir ao longo da sua vida um patrimônio de dinheiro, uma reserva de dinheiro, e esse dinheiro todo mês vai render o que você precisa para viver lá na frente. Quando você quiser diminuir o ritmo de trabalho, não depender mais do trabalho, ou mesmo quiser se aposentar. Então, tem gente que chama de aposentadoria, mas tem gente que chama de independência financeira, porque você pode ter a independência financeira e ainda continuar trabalhando, né? Não se aposentar de fato. Então, mas a independência financeira te dá a segurança, a tranquilidade para poder não depender do trabalho, às vezes fazer trabalho voluntário ou continuar trabalhando, mas sem tanta cobrança, sem num ritmo menor. Então, a independência financeira, esse patrimônio que você constrói ao longo da sua vida, que vai te dar essa tranquilidade lá na frente. Gente, e vamos combinar, né? Vamos combinar que a gente não sabe mais o que vai acontecer com a previdência do governo. A gente não sabe mais. Né? A gente sabe que a previdência social ela está bem complicada, quebrada, e que do jeito que está hoje ela não se mantém mais. Tá? Há anos atrás, quando a previdência foi idealizada, a gente tinha em torno de 7 trabalhadores trabalhando e pagando INSS tudo para cada um aposentado. Hoje a gente tem, esse número mudou muito, a gente cresceu muito o número de pessoas aposentadas, né? A longevidade aumentou, a gente está vivendo mais e com mais qualidade de vida. E hoje a gente tem em torno de 2 trabalhadores para cada um aposentado, então a conta não fecha. E em breve, a tendência é que em breve a gente vai ter um trabalhador para cada um aposentado. Então a conta, gente, não fecha mesmo, não tem como fechar. E a gente ainda, né, nós mulheres, ainda temos uma questão importante para tratar aqui, que é que nós mulheres, isso é um fato, gente, nós mulheres vivemos mais. Nós mulheres vivemos mais. Então, a expectativa de vida das mulheres hoje no Brasil é de 79 anos. E a expectativa de vida dos homens é de 72 anos. Então, as mulheres, na média, vão viver 7 anos a mais do que os homens. E a gente precisa se manter por esse tempo. A gente precisa de dinheiro para viver bem lá na velhice. Ou você quer ir morar com o filho e ser obrigada a fazer o que ele quer, né? Assim, porque, lógico, quem paga a conta é que acaba mandando, né, nas coisas, em como as coisas acontecem. Não, você quer ter uma liberdade financeira para que você possa chegar lá na frente, ser independente, viajar, passear com seus netos, com seus filhos, realmente receber a sua família em casa, enfim, realizar os seus sonhos e não depender de outras pessoas financeiramente. Então, isso, gente, é um fato, não é pessimismo. Então, se você, mulher, ainda não sabe cuidar de investimentos, ainda não sabe cuidar do seu dinheiro, do seu orçamento, não sabe investir, não sabe. Outro dia eu estive estava num grupo de amigos e uma amiga realmente falou, olha, é o meu marido que faz tudo, eu não sei nem fazer TED no banco, nem fazer transferência, enfim, não sabe fazer nada ali na conta no banco. Então, gente, assim, de acordo com a estatística, de acordo com os números, que você ainda não sabe, você precisa saber, porque algum dia na sua vida você vai precisar lidar com isso. Então, isso é muito importante. Então, por isso que a gente precisa ser realista, a gente precisa se preparar para esses momentos, porque a hora que quando a gente está preparado, fica muito mais fácil de lidar com as coisas que acontecem lá na frente.
Agora, como que você pode juntar essa sua independência financeira? Como que você pode juntar esse dinheiro? Eu trago no meu canal, aqui nos posts no Instagram e lá no canal no YouTube, no Facebook, vários vídeos, várias informações de como que você pode fazer, mas vou dar aqui já uma dica, né? Uma dica bem prática para você poder juntar a sua independência financeira. Uma dica é que você organize o seu orçamento e que da sua receita, da sua renda mensal, você guarde todo mês 20% da sua renda mensal. Ah, não consigo guardar nem 1% ainda. Tudo bem? Então, organiza o seu orçamento. Usa o método DOI. Aliás, gente, o método DOI é fundamental nesse momento. Tem a última live, a penúltima live foi falando sobre o método DOI. Tá lá no canal do YouTube. A gente vai colocar o link aí para vocês, tá? Usa o método DOI para você conseguir criar espaço no seu orçamento para você começar a investir 1% da sua receita, 2%, 5%, e ir aumentando aos poucos e até chegar nos 20%. Então, você guardando, investindo regularmente, todo mês, mês após mês, mês após mês, sem falhar nenhum mês, gente. Vai investindo todo mês um pouco. Não abandona isso. Tem gente que, outro dia tem um grupo lá que o pessoal estava falando, olha, eu estava investindo direitinho, de repente larguei mão, parei. Aí a hora que ela foi ver, já tinha passado 6 meses. Ela achou que tinha passado um mês sem investir, já tinha passado 6 meses. Gente, isso lá na frente tem uma consequência enorme. Então, tem esse esforço, mês atrás de mês, mês a mês, todo mês invista um pouco e vai aumentando até chegar a pelo menos 20%. Outro dia uma moça saí de uma palestra, adorei, né? Porque uma moça chegou e falou assim para mim: olha, eu invisto 50% da minha receita. Olha só que maravilha, já tem alguns anos que ela faz isso. Ela é palestrante também lá de Florianópolis, era lá em Florianópolis a palestra que eu fiz. Então, adorei, né? Sensacional. Então é isso. Não é porque chegou nos 20% que isso você consegue aumentar, tanto que você vai investir, que você vai parar e vai começar a inventar como gastar. Não, pode continuar investindo mais também, pode aumentar esse percentual, tá? Agora, vamos lá, onde que você pode investir para esses objetivos, para cada um desses objetivos? Primeiro, a reserva de sossego. Onde você vai investir o dinheiro da reserva de sossego? Você vai investir em um investimento que tem liquidez. Gente, liquidez. Muita gente fala liquidez, liquidez, e aí as pessoas falam, tá, o que é liquidez? Liquidez, gente, liquidez é um investimento que você possa resgatar a qualquer momento, ou seja, que ele fique acessível, fácil. Ah, você precisou hoje, vai lá, resgata. Precisou amanhã, vai lá, resgata. Porque a hora de dar dor de barriga ninguém escolhe. Então, aí você precisa ir lá e resgatar rápido, porque tem alguns investimentos que você aplica e você não consegue resgatar o dinheiro, às vezes por 6 meses, por 1 ano, 2, 3 anos, você não consegue mais resgatar aquele dinheiro, você tem que esperar o prazo. Então, esse tipo de investimento não serve para reserva de sossego. Para o seu investimento de sossego, para a sua reserva de sossego, é algo que você pode resgatar a qualquer momento. E quais são os tipos de investimentos que você pode resgatar a qualquer momento? Tesouro Selic. Tesouro Selic, então, um título do Tesouro Direto, chamado Tesouro Selic. Tem um vídeo lá no meu canal explicando o que é Tesouro Direto, explicando como investir no Tesouro Direto, tá? Vou colocar o link aqui para vocês também. Então, pode investir no Tesouro Selic. Onde mais que eu posso investir? Posso investir num CDB de um banco, lá numa corretora que resgata a qualquer momento? Também pode. Mas presta atenção se é aquele CDB que você pode realmente resgatar, né? Que tenha liquidez. Onde mais? Posso investir num fundo DI, num fundo de renda fixa? Pode investir também. Não sabe o que é fundo? Calma, eu vou fazer o vídeo explicando direitinho o que é um fundo de investimento. Mas o fundo é um local que é como um condomínio, que nem um prédio, né? Eu moro num apartamento e aqui moram várias pessoas no prédio. E
Só que a gente tem um único porteiro, uma única portão para garagem, né? Esse tipo de coisa. Um síndico para o prédio todo para organizar tudo isso. Tem regras. Então, o fundo é a mesma coisa. Várias pessoas colocam dinheiro e tem um gestor lá, que seria o síndico ali do fundo, que vai coordenar essas aplicações. Então, um fundo de renda fixa, um fundo DI que você possa resgatar a qualquer momento, também é um local onde você pode aplicar essa reserva de sossego. E o dinheiro da independência financeira, onde que eu posso aplicar? O dinheiro da independência financeira você pode aplicar naquele CDB, LCI, LCA, que só resgata daqui 3 anos, 4 anos, porque a sua independência financeira, lógico, depende muito do prazo que você vai começar a ter a independência financeira, mas se for para daqui 10 anos, 20 anos, é um dinheiro que você vai juntar, geralmente né? A gente vai juntando por 20, 30 anos esse dinheiro para chegar lá na frente ter a independência financeira. Então, aí você pode colocar em investimentos de mais longo prazo. Então, renda fixa, né, que a gente chama. No Tesouro Direto tem os títulos, o Tesouro IPCA+, é um ótimo título, porque ele tem prazos para 2035, 2040, 2045, então prazos mais longos. São ótimos para investimentos de mais longo prazo. E é um tipo de investimento que sempre vai proteger o seu dinheiro da inflação. Olha lá o vídeo onde eu falo sobre o Tesouro Direto, que aqui não vai dar tempo de eu dar toda a aula de Tesouro Direto de novo. A gente já está, né, já vou terminando aqui essa live, daqui a pouco, já estamos aí há algum tempo. Então, continua, me manda aqui se você tiver dúvida, gente, sobre qualquer uma dessas coisas, quiser me escrever agora que eu vou responder, ou quiser só deixar aí sua dúvida depois, eu vou responder a sua dúvida e estou sempre gravando aqui conteúdos, vídeos para responder essas dúvidas todas. Que mais? Você também pode investir o seu dinheiro para a independência financeira em outros investimentos de mais longo prazo, como fundos de ações, em ações diretamente, em fundo imobiliário, em fundos multimercado, enfim, em todos esses outros investimentos. Estou falando esses nomes, mas aos poucos aqui no canal eu tenho explicado tudo isso que significa, né? Agora, caberia aqui, gente, um terceiro objetivo para você, tá? Então, eu falei, quais são os 2 objetivos que eu falei? Os 2 objetivos são, primeiro, reserva de sossego. Aquela reserva que vai te dar tranquilidade, vai te dar sossego ao longo da sua vida toda. E o segundo objetivo é a sua independência financeira, que é o que vai te garantir a sua vida lá na frente e para sempre, quando você quiser diminuir o ritmo de trabalho. E teria um terceiro objetivo, que embora você possa ainda não ter toda a clareza de qual é o seu objetivo, mas um terceiro objetivo seria, mesmo ainda indefinido, tá? Mas seriam objetivos que você tenha para o médio prazo. Então, você pode ter um outro setor ali de investimentos para você, para objetivos de médio prazo, uma viagem que você queira fazer, um curso, enfim, coisas desse tipo, tá? Então, esse seria um terceiro objetivo que você pode começar a reservar dinheiro para ele, mesmo que você ainda não tenha a clareza total de qual é esse objetivo. Mas no dia que você tiver a clareza, você não vai usar o dinheiro da reserva de sossego e nem vai usar o dinheiro da sua reserva de independência financeira, porque se você usar, aí não vai acontecer. Então, você precisa ter uma outra reserva para esses objetivos de médio prazo, vamos dizer assim. Agora eu te pergunto, como que é para você hoje tomar a decisão de começar a investir para ter a sua segurança, a sua tranquilidade, para realizar os seus sonhos? Como que é para você hoje tomar essa decisão? Conta para mim. Como que você vai fazer para você garantir o seu sossego hoje e sempre? Como que é para você tomar essa decisão hoje? Aproveita, gente, estamos começando o ano. Tome essa decisão hoje, porque é essa decisão que vai fazer a diferença na sua vida. Você está pronta para começar um ano diferente,
uma vida financeira diferente, a transformar a sua vida financeira, porque é isso que reflete na sua qualidade de vida, na sua vontade, em tudo na sua vida, na sua alegria, na sua felicidade, e realmente ter momentos com aqueles que mais importam. O que mais importa para você na sua vida? O que realmente importa para você? Pensa bem. E é para isso que a gente vai cuidar do dinheiro, tomar essa decisão. Então, eu te convido a dar um primeiro passo para realmente começar a investir o dinheiro. Esse final de semana mesmo eu estive com algumas amigas, a gente estava falando, cara, com R$100 você consegue investir no Tesouro Direto, em um ótimo fundo numa corretora. Eu vi um fundo, lá até na live, estava falando, tem um fundo, você com R$100 consegue investir num fundo de renda fixa que vai render 110% do CDI e que resgata de um dia para o outro. Então, abra uma conta numa corretora, escolha uma corretora de investimentos que você goste, abra a conta na corretora e comece a investir pelo menos para sua reserva de sossego. Pelo menos, porque isso vai te dar muita tranquilidade no dia a dia, eu tenho certeza. Então, manda para mim aqui as suas dúvidas, as suas questões que eu vou responder e gravar novos vídeos, fazer novas lives. Semana que vem nós temos outra live na quinta-feira também. Vai ser à noite da semana que vem, tá? Para o pessoal que às vezes gosta mais de assistir à noite, enfim. Então, a gente vai fazer uma outra live na semana que vem. E coloca aqui suas dúvidas, que vai com certeza servir de informações e vai me ajudar, vai me orientar para definir o tema da live da semana que vem. Então, gente, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por todas as informações, todas as dúvidas que você mandou aqui. Ai, olha, tinha parado aqui o meu... o meu Instagram, não estava vendo os comentários. Legal, Gracinha, gostou sobre a reserva de sossego? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Regina, Sandra, obrigada. Que bom que vocês gostaram do que eu comentei aqui com vocês. Gente, olha, para quem está perguntando também sobre o YouTube, mesmo que se deu alguma falha lá no YouTube agora, depois essa live vai ficar disponível lá no YouTube, tá? Vai ficar disponível para vocês lá no YouTube, sim, tá? Então, muito obrigada lá, Paty, Regina, Débora, Jorge, Simone. Gente, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês. E tenham um excelente 2019, porque esse ano vai ser muito bom para todas nós. Enfim, tem várias coisas bacanas para acontecer esse ano. E nós vamos estar aqui juntas com muitas realizações, muita prosperidade, muita coisa bacana para acontecer. Graças a Deus. Muito obrigada e tenham um excelente 2019 para todas vocês, para todas nós. Até a próxima, tá? Beijos. Beijos.